Olá, pessoal! Hoje é domingo, 21 de setembro de 2025, e nosso amigo professor Marandi está de volta conosco. Bem-vindo de volta, professor. Oi, Nima. Muito obrigado por me receber no seu programa. É um grande prazer. Por favor, inscreva-se no canal e clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Deixe-me começar explicando o que aconteceu. O Irã tentou de tudo ao seu alcance para dialogar com a AEA, para conversar com os europeus, mas os europeus decidiram recorrer às sanções de snapback. Parece que a decisão deles será impor novas sanções, tentar a máxima pressão, como falavam antes do JCPOA. O que está passando pela cabeça dos oficiais iranianos neste momento? Como o Irã vai lidar com essa situação atual? Existe um mal-entendido sobre o processo de tomada de decisão no Irã que vejo muito presente online e entre pessoas influentes. Ou seja, presumem que se uma pessoa específica diz algo no Irã, isso representa as opiniões do establishment político. Ou, se veem que uma figura sênior faz uma afirmação ou algumas afirmações em uma ocasião específica, acham que isso reflete a opinião geral dessa pessoa. Acho que isso é um grande equívoco. Na minha opinião, os iranianos, aqueles que estão no comando, sabiam muito bem que os europeus usariam o mecanismo de snapback. Há aqueles no Irã que gostariam de estender o acordo nuclear, o JCPOA, e que os europeus não utilizassem esse mecanismo por enquanto, adiando a decisão. E há aqueles que dizem, vamos acabar logo com isso e declarar que vamos interromper a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica, custe o que custar. Mas eu acho que o establishment político fez, ou seja, o Conselho Supremo de Segurança Nacional, foi tomar uma terceira via. E essa via é que eles sabiam muito bem que não haveria acordo nuclear e que os europeus iriam abandonar o acordo. E isso sob pressão de Netanyahu, seus senhores sionistas, e dos Estados Unidos e seus senhores sionistas. Então, era inevitável. Mas os iranianos queriam que o preço dessa escalada recaísse sobre os europeus e não sobre eles mesmos. O que eles fizeram foi concordar em sentar com a Agência Internacional de Energia Atômica e, no fim, chegaram a um acordo que assinaram no Cairo ou no Egito. Mas fizeram isso sabendo que era quase certo que, apesar do acordo, os europeus e os britânicos iriam ao Conselho de Segurança da ONU. Qual é o benefício disso? Como eu disse, coloca o Irã em uma posição política muito melhor. Eles podem dizer aos aliados, aos amigos, ao próprio povo que, vejam, essas pessoas não são razoáveis. Apesar de os iranianos estarem muito irritados com a Agência Internacional de Energia Atômica e acreditarem que ela colaborou com o regime israelense e que o chefe da agência ajudou intencionalmente o regime israelense ao divulgar declarações falsas para que pudessem usá-las para atacar o Irã. Ainda assim, este governo fez esse acordo. Mas o governo sabia que os europeus ainda iriam ao Conselho de Segurança da ONU. Então, acho que foi uma jogada inteligente. Mas algumas pessoas, na minha opinião, têm sido impacientes. O Irã é muito paciente. O Irã tem sido muito paciente no passado e continuará sendo muito paciente. Outro exemplo. Nos últimos dias, tenho certeza de que você ouviu que o Irã, na ONU, na Agência Internacional de Energia Atômica, quis colocar uma resolução em votação. Então os americanos pressionaram e os iranianos retiraram aquela resolução. A mídia ocidental disse que o Irã recuou diante da pressão americana. E muita gente achou isso humilhante, mas não foi isso que aconteceu. Os americanos não pressionaram o Irã. Os americanos pressionaram outros países para votarem contra o Irã. E muitos desses países são vulneráveis. Veja a nossa própria região. O único país na região que enfrenta os Estados Unidos é o Irã. Não há outro além do Irã.
Em toda a Ásia Ocidental, Central e Meridional, é só o Irã e o Iêmen. E no norte da África, é só o Irã e o Iêmen. Muitos desses países estavam sendo intimidados pelos Estados Unidos para votar contra essa resolução. Os iranianos retiraram a resolução, primeiro, porque não queriam que ela fosse rejeitada. Mesmo que aqueles países apoiassem o Irã, se votassem contra o Irã, não ficaria bem para eles. Além disso, eles queriam que esses países que provavelmente votariam contra o Irã fossem gratos ao Irã por tirá-los dessa situação difícil. Alguém poderia dizer, não, vocês deveriam ter colocado para votação e feito esses países passarem vergonha. Sim, você pode fazer muitas coisas, mas está travando uma longa guerra contra esse establishment sionista que controla o Ocidente e, em grande parte, a nossa região. E você está muito sozinho. É preciso escolher bem as batalhas. Você precisa agir com cautela. É preciso ser sábio e corajoso, mas também mais cuidadoso na forma como se conduz uma guerra. Então, muito do que vemos agora é baseado em emoções. As pessoas ficam irritadas, emocionadas. Ou algumas pessoas dizem, por exemplo, por que o Irã não continua atacando o regime israelense? Elas querem que o Irã dispare cada vez mais mísseis contra o regime. Sim, eu entendo que pessoas ao redor do mundo veem o Irã como a única esperança. E o Irã é a única esperança. O Irã está ajudando o Iêmen. O Irã está ajudando Gaza de maneiras que só saberemos daqui a décadas. O Irã está ajudando o Líbano. O Irã está ajudando a resistência em toda a região. E é por isso que o regime israelense está afundando. Ele é desprezado em todo o mundo hoje. Mas quando o Irã revidou contra o regime israelense, apesar do golpe que sofreu no primeiro dia, sim, saiu por cima. É verdade. E como Steve Bannon apontou, Trump veio em socorro de Netanyahu para conseguir aquele cessar-fogo. E os iranianos, claro, não concordaram por vários dias. Continuaram a atacar o regime israelense por 12 dias. Continuaram a atacar o regime israelense até que o Irã, após obter certas concessões, parou de disparar os mísseis. O Irã poderia ter continuado por mais alguns dias? Sim, poderia. No entanto, os iranianos não são infantis. Eles não são emocionais. Eles sabem que existe um equilíbrio de poder nesta região. Se o Irã lutar contra o regime israelense de uma forma em que na guerra você é atingido e atinge de volta, Israel será duramente atingido, mas o Irã também será atingido. Israel will be hammered, Iran will be hit too. Neighboring regimes could take advantage of that. Regimes vizinhos poderiam se aproveitar disso. Sabemos que a República do Azerbaijão é aliada do regime israelense. Sabemos que americanos e israelenses têm muita influência no Kurdistão iraquiano. Sabemos que a Turquia não é amiga do eixo da resistência. Eles têm trabalhado junto com o regime israelense para enfraquecê-lo em toda a região. Eles apoiaram os sauditas quando os sauditas realizaram a guerra genocida contra o Iêmen por 7 anos. Só se afastaram no caso do Catar, quando o Catar foi sitiado pelos sauditas e pelos emiradenses. Portanto, o Irã precisa ser forte contra a OTAN, contra os Estados Unidos, contra o regime israelense e seus aliados, mas precisa lutar e permanecer poderoso. So it has to fight and remain powerful. It has to push forward politically. Ela precisa avançar politicamente, mas evitar que os americanos a isolem. Então o Irã faz o que precisa para manter o maior número possível de pessoas ao seu lado. Faz o que pode para golpear o regime israelense sem enfraquecer suas defesas, porque de fato a opinião pública está do nosso lado. A resistência global compartilha das visões do eixo da resistência. Mas a realidade no terreno é que Erdogan é membro da OTAN. Aliyev é um aliado próximo do regime israelense. Eles estão exportando petróleo para o regime israelense enquanto ele comete genocídio. As áreas curdas do Iraque não estão sob o controle adequado do governo central iraquiano. Há milhares de terroristas sendo abrigados lá. Você tem uma enorme influência dos Estados Unidos ali. E, aliás, de onde vieram os drones? And where did the drones come from, by the way? You know that
Você sabe que não houve aeronaves israelenses sobre o espaço aéreo iraniano durante os 12 dias de guerra. Eram drones e mísseis que chegaram. De onde vieram os drones? Temos ouvido muito sobre a República do Azerbaijão. Temos ouvido muito sobre o norte do Iraque e a Síria. Então o Irã precisa ser muito calculista. Precisa continuar enfrentando o regime israelense e seus aliados. E os israelenses têm pagado um preço. Agora, o Ocidente pode dizer o que quiser sobre os israelenses estarem em vantagem e a resistência estar enfraquecida. Mas o que estamos vendo hoje é um regime israelense desprezado em todo o mundo. Quero dizer, basta olharmos para a morte de Charlie Kirk. As pessoas não acreditam na narrativa do FBI. A história não faz sentido, e as pessoas estão acusando Israel. Eu não sei quem fez isso. Não faço ideia. Acho que os israelenses têm interesse nisso, pelo que estamos ouvindo sobre como ele mudou e assim por diante. Mas o ponto é que o regime israelense é profundamente desprezado nos Estados Unidos. Netanyahu tem que ir constantemente ao Twitter e publicar vídeos dizendo que eles não fizeram isso. Isso significa que a situação para o regime é horrível. É terrível. Agora, deixando de lado a economia, o exército e tudo mais, o regime israelense perdeu sua aura de legitimidade. Ele é visto como algo pior do que o regime nazista para europeus e norte-americanos comuns. Como você calcula isso? A mídia ocidental nunca vai contar a verdade, mas a realidade é que o eixo da resistência e a crescente resistência global estão matando o regime israelense com 1000 cortes. O objetivo não é atropelar o regime. O objetivo é deslegitimá-lo, expô-lo, enfraquecê-lo ou, em última instância, fazer com que ele desmorone em algum momento. E eu acho que muito foi alcançado durante esse período. Então, basicamente, a forma como o Irã funciona é muito diferente do que alguns de nossos amigos simpáticos online estão dizendo. Isso não é uma traição. O acordo no Egito foi um acordo que o Irã sabia que não duraria. Quando o Irã retirou a resolução na AIEA, sabia que provavelmente, apesar do fato de que a maioria dos membros, todos os membros não ocidentais, exceto 1 ou 2, teria votado a favor do Irã, eles viram as ameaças que os americanos estavam fazendo. Você sabe que os americanos, os Daozuês, estão loucos agora. O comportamento deles é ultrajante. Fazendo ameaças todos os dias, Trump, no Truth Social, em poucas horas, ameaçou o Afeganistão e a Venezuela. Ele está sempre ameaçando todo mundo hoje em dia. Então, quando o Irã retirou isso, havia um motivo para isso. Não foi porque o Irã estava sob pressão americana. Então, acho que está bem claro que o que temos agora é uma situação em que o mecanismo de snapback será acionado e as resoluções da ONU serão restabelecidas. Mas elas terão um impacto psicológico e estão tendo um impacto psicológico no mercado iraniano. Mas a realidade é que não terão um grande impacto na economia iraniana, porque não haverá novas sanções. Todas as sanções que existem nessas resoluções da ONU já estão em vigor. Elas estão sendo implementadas pelos europeus e americanos. Elas fazem parte das sanções de máxima pressão, e as sanções de máxima pressão vão muito, muito além das sanções da ONU. Então, as sanções da ONU são basicamente sanções que já estão em vigor, e muito mais do que essas sanções já está sendo implementado. Agora, a pergunta para alguns pode ser, por que temos sanções da ONU? Naquela época, quando os Estados Unidos conseguiram impor essas sanções, Rússia e China eram países muito mais fracos, e os Estados Unidos eram muito mais fortes. E os europeus também, em certa medida. Mas como russos e chineses eram muito mais fracos do que agora, o que eles basicamente conseguiram fazer foi enfraquecer o texto das resoluções, mas não podiam bloqueá-las naquela época, ou sentiam que não podiam bloqueá-las. Claro, a expectativa do Irã era que eles as bloqueassem. Mas de qualquer forma, eles enfraqueceram as medidas. Mas naquela época, as coisas eram diferentes. Agora vimos que na China, durante a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai,
o ministro das Relações Exteriores do Irã, o ministro das Relações Exteriores da Rússia e o ministro das Relações Exteriores da China assinaram uma declaração muito importante que seus espectadores deveriam procurar. Trata-se de uma declaração em que eles dizem que o mecanismo de snapback não é legítimo e o que os europeus fizeram não é legal, portanto, eles não o reconhecem. Esse é um ponto importante, porque basicamente significa que russos e chineses vão ignorar essa chamada retomada das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. E a ONU já está morrendo. Mas isso, na minha opinião, é uma declaração muito importante que os 3 ministros das Relações Exteriores assinaram. Aliás, foi uma grande conquista, bem. Acho que a situação com o JCPOA e as sanções anteriores é importante por causa do papel da China e da Rússia. Não apenas porque a posição deles era mais fraca naquela época, mas também porque não havia esse tipo de confronto entre o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, e a Rússia e a China. A guerra tarifária, como está acontecendo agora entre os Estados Unidos e a China, e a guerra na Ucrânia mudaram totalmente as questões geopolíticas da região. Na Europa, no Oriente Médio e na Ásia. Como isso está evoluindo? Qual é a sua avaliação sobre a pressão que eles podem exercer sobre o Irã? Sabemos que estão falando sobre 27 de setembro como a data para o retorno das sanções, a data em que as sanções voltam a ser aplicadas ao Irã. The sanctions coming back on Iran? I think that's right. Sim, acho que está certo. Basicamente, temos uma situação agora, e você está absolutamente correto. Não só a China e a Rússia são muito mais fortes hoje do que eram naquela época, e continuam crescendo em termos relativos em comparação com o Ocidente. Mas também, como você bem apontou, a confrontação que existia naquela época era muito menor, muito mais limitada, e nada parecido com o que temos hoje entre o Ocidente e esses países, e outros países também. Mas estou falando sobre Rússia e China, porque eles estão no Conselho de Segurança da ONU e têm direito de veto. Então você está absolutamente correto. Estamos vivendo em um mundo muito diferente hoje. Como você sabe, voltei da China justamente esta manhã. China just this morning. And Em conversas com pessoas influentes na China, percebi que a visão de mundo chinesa, pelo menos entre aqueles com quem conversei, estava muito alinhada com o que estamos discutindo hoje. Um deles, com quem falei, disse algo que eu não esperava, porque nossos amigos chineses geralmente são muito cautelosos. Mas ele disse que o poder do Irã, da Rússia e da China, e ele não era alguém da mídia ou algo assim, mas prefiro não entrar em mais detalhes. Ele disse que a força iraniana é força chinesa, a força russa é força chinesa, e a força chinesa é força iraniana e russa. Todos precisam permanecer fortes. E pode parecer muito normal para o seu público ouvir isso, mas essa era uma pessoa influente que normalmente não fala dessa maneira, ou pelo menos eu nunca vi essa pessoa falar assim antes. Mas de qualquer forma, o ponto é que o mundo realmente mudou, e os americanos continuam a se isolar, o que na minha opinião está funcionando muito bem para o Irã. Quero dizer, veja o que eles estão fazendo com a Índia. Recentemente, eles restabeleceram as sanções sobre Chabahar, no Irã, para que a Índia não possa continuar investindo em Chabahar. Por quê? Porque eles querem bloquear o corredor norte-sul. Eles quiseram interromper seu funcionamento para prejudicar a Índia, a Rússia e o Irã. E então vimos as taxas de visto que foram impostas recentemente, que basicamente tiveram como alvo a Índia mais do que qualquer outro país. Em um segundo lugar muito distante vêm os chineses. Mas o que isso faz de qualquer forma é marginalizar ainda mais a Índia. E então vimos, é claro, o ataque ao Catar, que já discutimos antes. Isso isolou ainda mais os Estados Unidos. Levou à divulgação de um acordo entre a Arábia Saudita e o Paquistão. E isso só mostra que agora os países, independentemente da natureza desse acordo e das implicações que ele possa ter,
O ponto é que isso força os regimes familiares árabes do Golfo Pérsico a repensarem sua situação. Eles estão muito vulneráveis. O país que eles achavam que os protegia e pelo qual pagavam um custo tão alto, literalmente trilhões de dólares em propinas ao longo dos anos, esse regime, na verdade, era contra eles. That regime was against them. That regime facilitated the attack and allowed Esse regime facilitou o ataque e permitiu que o Catar fosse alvo, mesmo que o Catar seja provavelmente o mais obediente de todos os países da região do Golfo Pérsico. E a única razão pela qual Hamas existia lá é porque os Estados Unidos e o regime israelense queriam que eles estivessem lá. Os líderes ocidentais se beneficiam enormemente do Catar, financeiramente falando, incluindo indivíduos do regime israelense. Porque o Catar, assim como outros países, dá dinheiro para pessoas influentes e investe em lugares como Israel e Palestina. Por isso, esses países se sentem muito vulneráveis. E então, os ataques regulares à Síria e os ataques ativos turcos na Síria são uma ameaça à Turquia. are a threat to Turkey. So the West is basically doing its best. Então, basicamente, o Ocidente está fazendo o possível para se isolar. E o que os europeus, aliás, Nima, fizeram com o Irã é que, e eu tuitei isso alguns dias atrás, quando ficou claro que eles iam implementar o snapback, ou acionar o snapback, é que eles se isolaram permanentemente. Eles queimaram as pontes com a Rússia e a China, então não tem mais acesso à energia barata da Rússia. E agora queimaram as pontes com o Irã. A única razão pela qual os iranianos se engajaram com os europeus foi por causa do JCPOA. Agora, os europeus nenhum status especial. Não fazemos nenhum comércio significativo com eles. Nós nos movemos para o leste. Nós nos movemos para o sul. Nós nos aproximamos dos países membros do BRICS e da Organização de Cooperação de Xangai. Vivemos em um mundo muito diferente agora. A única vantagem dos europeus era que o JCPOA servia de desculpa para continuarem engajados com o Irã. Bem, eles não terão mais isso. Então perderam a oportunidade de ter o petróleo e o gás iranianos substituindo o petróleo e o gás russos. Eles precisavam disso. No futuro, também não terão mais o petróleo e o gás russos, porque agora os russos prometeram isso para a China, Sibéria 2. O gás da Sibéria 2 é o gás que iria para a Europa. Então é isso. Alguém em algum lugar escreveu que o século de humilhação para a Europa possivelmente está prestes a começar. Acho que foi o político na Europa, o que considero bastante possível. Não sei se será um século, mas será um tempo muito, muito longo. E os europeus vão sofrer as consequências de suas políticas. Então, na minha opinião, a longo prazo, os iranianos não precisam mais, quero dizer, eles não têm mais influência sobre o Irã. Eles abriram mão de sua última parcela de influência. E assim, o Irã pode se concentrar em novos relacionamentos. E claro, o Irã não vai mais cooperar com a Agência Internacional de Energia Atômica. Mas acho que isso é uma boa notícia para o Irã. You mean that Iran Você quer dizer que o Irã se retiraria do TNP? E o que está acontecendo e como o Irã vai responder às medidas por parte dos Estados Unidos e dos europeus? measures on the part of the United States and Europeans? Eu não sei o que eles vão fazer. Obviamente, esse acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica que foi assinado no Egito agora está nulo e sem efeito. Se o Irã vai sair do TNP ou se vai suspender a cooperação com o TNP, eu não sei. Mas isso não importa. O Irã agora pode agir. Quero dizer, não importa. Há uma diferença entre as diferentes políticas. Não tenho certeza se o Irã vai sair do TNP. Eu não sei. Não tenho certeza se vai. Mas acho que o Irã vai tomar certas medidas. Pode ir até o fim e sair. Pode suspender sua participação. Eu não sei. Mas o que isso faz é deixar as mãos do Irã livres. E sabemos que o general que comandava a agência de inteligência dos Estados Unidos admitiu que o programa nuclear iraniano não foi destruído.
O Irã tem a infraestrutura para construir centrífugas e tudo mais de que precisa. E o próprio programa, segundo o que ele diz, não sou eu quem está dizendo, não foi destruído. Isso coloca o Irã em uma posição muito vantajosa, e claro, as capacidades de mísseis do Irã são incomparáveis. Vimos como os mísseis iranianos levaram Netanyahu a recorrer a Trump para conseguir um cessar-fogo. Vimos como eles choveram sobre Tel Aviv e outras cidades. Vimos como o Ocidente coletivo foi incapaz de deter esses mísseis. Portanto, o Irã tem tecnologia nuclear e agora não tem motivo para mostrar ao Ocidente o que está fazendo. Tem suas capacidades de mísseis. To the west, it has its missile capabilities. And the Iranians, although we have a fatwa, which is E os iranianos, embora tenhamos uma fatwa, que é obviamente muito importante para nós, o Irã já declarou em várias ocasiões, tanto o atual chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional, antes mesmo de assumir o cargo, quanto o Dr. Karazi, conselheiro do líder em política externa, que a postura nuclear do Irã pode mudar se houver uma ameaça existencial ao país. Essa é a posição moral a ser tomada. A posição moral é não possuir uma arma nuclear porque é uma arma horrível e causa problemas em toda a região. Mas, se houver uma ameaça existencial ao povo, para evitar que algo horrível aconteça com eles, então o Irã mudaria sua postura nuclear. Em outras palavras, para proteger o povo. Então teremos que ver o que acontece. Mas eu acho que os americanos têm sido estúpidos. Trump tem sido muito tolo, como de costume. Trump has been very foolish, as usual. He strengthened Iran's hand, and the Americans have Ele fortaleceu a posição do Irã. E os americanos têm muitos problemas. Eles não só criaram esse enorme número de adversários ao redor do mundo. Lembre-se de 2002, 2004 e 2005, quando o Irã era a grande força do mal para o Ocidente. Lembre-se do eixo do mal e tudo aquilo. Agora é a Rússia, China, Índia, Brasil. Todos esses outros países foram adicionados a essa lista. Instead, systematicamente o Irã foi por, como a China. Intivat Schwarzenegger tem enorme problema internos. O ódio a remins israelenses está crescendo. The hatred towards the Israeli regime is growing, and even among young conservatives, it's E mesmo entre os jovens conservadores, isso está crescendo. E a morte de Charlie Kirk não é uma boa notícia. Não é uma boa notícia para o regime israelense, como as coisas estão se desenrolando, como o FBI está tentando mentir e encobrir a verdade sobre o assassinato. Eu não sei o que aconteceu. Obviamente não estou afirmando que os israelenses fizeram isso. Claro, o primeiro lugar para onde eu apontaria o dedo seria Tel Aviv ou o lobby sionista, mas eu não sei. Mas as evidências que eles apresentaram não parece que estão encobrindo. Está claro que estão encobrindo as coisas. it seems like they're covering. It's clear that they're covering things up. You know, the online. A troca online entre o suposto atirador e seu parceiro, tudo sobre isso, as imagens, tudo, And his partner. é tudo muito estranho. O que estamos vendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muitos problemas internos, têm problemas externos, têm um enorme e crescente problema econômico, tem um grande problema político interno. Então acho que quando você coloca tudo isso junto, e claro, a posição de Israel em nossa região não é nada boa, quando você coloca tudo isso junto, o Irã tem uma posição muito forte hoje. Agora, novamente, o Ocidente não, o Irã está isolado, o Irã é fraco. Entre isso há 47. They've been saying that for 40 some years now. The other aspect of what's going on with the case of the O assassination. outro aspecto do que está acontecendo com o caso do assassinato de Charlie Kirk e do que está acontecendo nos Estados Unidos é que a propaganda israelense, ou o apoio a Israel, está diminuindo drasticamente entre os jovens com menos de 30 anos. E é por isso que eles estão se esforçando tanto. Estão tentando de tudo para capturar o que quer que Charlie Kirk estivesse construindo. Eles estão tentando, sabe, possuir, ter o movimento do lado deles. Mas não parece que isso vai acontecer para Israel. Eles não entendem a profundidade do que aconteceu com a imagem de Israel, com a forma como as pessoas estão pensando sobre Israel, com o caso de Gaza, com o caso do Oriente Médio, Palestina, Cisjordânia, o que for, na Síria, no Iêmen, no Líbano. In Syria, in Yemen, in Lebanon.
Yes, and also when we look at the situation Sim, e também, quando olhamos para a situação dentro dos Estados Unidos, vemos, você sabe, Nima, os Estados Unidos, na minha opinião, seus dois últimos instrumentos, acho que já disse isso com bastante frequência, seus dois últimos instrumentos para manter sua hegemonia eram, bem, três instrumentos, digamos, mas geralmente falo de dois. Um é o militar, que vamos deixar de lado, mas os dois instrumentos que tenho em mente. Um é a noção de direitos humanos, que sempre foi falsa. Mas muita gente acreditava nisso. Eles tinham a mídia e tudo mais, e a mídia ocidental criou essa fachada. E muita gente, jovens estudantes iranianos meus, acreditavam nisso, muitos deles. E eles apoiavam a liberdade. Gaza destruiu isso. Gaza demoliu essa noção de direitos humanos e dignidade humana. Demoliu. O segundo era a noção de liberdade nos Estados Unidos. The second was the notion of freedom in the United States. And that's been demolished too. What happened at E isso university, também foi demolido. more recently, O que aconteceu nas universidades? Mais recentemente, o que aconteceu com o Jimmy Kimmel? Independentemente de, quero dizer, não gosto dele nem do programa dele e não assisto. Mas a forma como ele foi silenciado, o fato de que nos Estados Unidos a liberdade de expressão está se estreitando, pessoas que se manifestam contra o regime israelense acabam tendo problemas. Agora vemos que o TikTok vai cair nas mãos dos israelenses. Vemos a CBS e tudo ficando cada vez mais abertamente controlado. Ouvi dizer que o funeral do Charlie Kirk vai ser como um funeral de Estado, onde o presidente fala, o vice-presidente fala, ministros falam. É como se estivessem tentando assumir o controle total e garantir que ninguém diga nada que ultrapasse os limites aceitáveis. beyond acceptable boundaries. That facade of freedom of speech has gone too. Essa fachada de liberdade de expressão também acabou. Aquela fachada de liberdade nos Estados Unidos desapareceu. Vemos um presidente que é fraco e covarde, e obviamente controlado pelo regime israelense, seja porque tem medo de ser assassinado, ou porque teme que algo nos arquivos revele que ele teve, você sabe, relações ilegais, ou seja, lá quais forem os motivos. Eu não sei. Eu não sei o que há nesses arquivos, não afirmo saber. Mas a questão é que, obviamente, os Estados Unidos são controlados pelo lobby sionista e pelos neocons. E eles são praticamente a mesma coisa em muitos aspectos, porque os neocons são sionistas. Os Estados Unidos já não têm mais aquela imagem de liberdade. That image of freedom, it no longer has that image of supporting human rights. Ela já não tem mais aquela imagem de defensora dos direitos humanos. Suas capacidades militares, na minha opinião, mostraram-se inadequadas quando mísseis iranianos atingiram Israel, enquanto os russos estão vencendo na Ucrânia, e depois que vimos o desfile chinês em Pequim. Acho que os Estados Unidos estão sendo enfraquecidos em todas as frentes. E as pessoas dentro dos Estados Unidos, pelo menos muitas que enxergam além da propaganda, estão começando a perceber isso. Então os Estados Unidos têm todos esses problemas na região, assim como o regime israelense e, você sabe, seus aliados na Europa. Mas eles também têm problemas crescentes internamente. Os Estados Unidos estão profundamente divididos. The United States is deeply divided. And we see their leaders as E vemos seus líderes como completamente incompetentes, matando pessoas em barcos no Caribe sem qualquer responsabilização. Vemos como eles simplesmente atacam diferentes países, ameaçando o Afeganistão, exigindo uma base no Afeganistão e exigindo que os venezuelanos obedeçam e façam o que eles querem. Isso não está parecendo bom para os Estados Unidos, e é claramente um indicativo de que as coisas estão indo ladeira abaixo para eles. Professor Marandi, uma das coisas sobre as quais muitas pessoas estão nos perguntando é a opção sanção do governo israelense. The Samson option of the Israeli government. They're talking about the use of nuclear weapons. Você está falando sobre o uso de armas nucleares, talvez contra o Irã e outros países do Oriente Médio. Mas o Irã, considerando o que aconteceu durante os 12 dias de guerra, realmente precisa de armas nucleares para derrotar Israel? Vimos recentemente, há 2 ou 3 dias, o teste de um novo míssil no Irã. O Irã está avançando com armas convencionais e mísseis a ponto de não precisar recorrer ao nuclear para derrotar Israel ou para enfrentar Israel. The testing of a new missile in Iran.
or Iran is getting somewhere with the conventional weapons Bem, and uma coisa que eu missiles gostaria de dizer, já que você mencionou, é que li em algum lugar na internet que esse teste de míssil foi um fracasso. Na verdade, posso dizer com confiança, por qualquer motivo, que foi um grande sucesso. E não quero entrar em detalhes sobre o míssil porque não sei muito sobre ele, e quanto mais eu falo sobre isso, mais, você sabe, estou pisando em ovos. Mas aparentemente foi uma conquista importante e foi altamente bem-sucedido. Não foi apenas bem-sucedido, foi altamente bem-sucedido. Agora o Irã hoje está muito mais preparado para a guerra do que estava há alguns meses, por vários motivos que acho que discutimos um pouco antes. For a host of reasons, which I think we discussed a bit before, and I've said elsewhere, but in any case, Iran is much more prepared. E eu já disse isso em outros lugares, mas de qualquer forma, o Irã está muito mais preparado. O Irã pode atingir Israel com muita força e repetidamente, e pode abalar os alicerces do regime de uma forma que eles não conseguirão controlar suas fronteiras. Então o Irã tem enormes capacidades, e elas estão espalhadas por todo o país. Não é apenas uma base, ou 2 bases, ou 5, ou 10. E o regime israelense já mostrou sua mão. Suas capacidades convencionais foram usadas ao máximo. As capacidades do Irã não foram usadas ao máximo, porque os iranianos não estavam esperando esse tipo de guerra. Todos pensavam que o regime israelense faria alguns ataques aqui e ali ao programa nuclear, a algumas instalações militares, e que eles lançariam alguns mísseis de volta para causar danos, mas não acham que o objetivo dos americanos e dos israelenses era o Estado. The objective of the Americans and the Israelis were to bring down the state. A miscalculation, a major mistake. Um erro de cálculo, um grande erro, um fato que ninguém pode negar, mas de qualquer forma, que aliás, paradoxalmente, acabou mostrando o imenso poder do Irã. Mostrando que o Irã não depende de indivíduos. Não é um Estado que depende de um líder ou comandante, ou de uma série de comandantes ou líderes. É um Estado com tanta profundidade que não importa quem você mate, quem você assassine, ele substituirá essa pessoa em poucas horas. A resposta virá. Mas, como eu disse antes, qualquer ameaça feita pelo regime israelense, o simples fato, Nima, de você falar sobre a opção sanção, mostra o quão imoral e fora da lei é o regime israelense e seus apoiadores. O simples fato de você dizer isso, e o simples fato de muitas pessoas dizerem isso, significa que essas pessoas não têm moralidade. Elas são pura maldade. E claro, nós sabemos que eles são pura maldade. They are pure evil. And of course we know they're pure evil. All you have to do is look at my Twitter feed. Tudo o que você precisa fazer é olhar o meu feed do Twitter, porque a maioria dos meus tweets é só sobre Gaza, apenas mostrando o que eles estão fazendo com mulheres e crianças, massacrando-as, arrancando seus membros e depois continuando o massacre, assassinando pessoas enquanto dormem, assassinando pessoas enquanto estão apenas em pé entre os escombros. Eles simplesmente adoram matar pessoas. Eles adoram o massacre. Mas eles não têm vergonha, não têm moralidade, não têm dignidade, não têm honra, não têm humanidade. Isso só mostra o quão malignos eles são. E isso mostra o quanto as coisas mudaram, que o mundo vê o sionismo como algo tão feio e sinistro que estariam dispostos a fazer qualquer coisa. Mas o Irã é um país enorme, e as capacidades do Irã não são conhecidas. E elas não são conhecidas pelos israelenses. And they're not known to the Israelis or the Americans. They say they are, but I think without going Eles dizem que sabem, mas eu acho, sem entrar em muitos detalhes, que eles não sabem nem de longe tanto quanto fingem. it was clear Ficou claro pela forma como conduziram a guerra que eles não sabem tanto assim. all that much. Quero dizer, saber onde certas pessoas moram não é realmente uma grande conquista. É muito claro onde figuras seniores e generais moram, onde suas famílias vivem, em qualquer cidade, em qualquer capital. Mesmo aí no Brasil, na capital, onde os generais moram e onde os ministros moram, nenhum deles está se escondendo no subsolo. Mas daqui para frente, é claro, o Irã vai tomar precauções extras. Mas os israelenses, eles não sabem de muitas coisas que não sabiam e não saberão. E isso vai se tornar mais complicado para eles no futuro, muito mais complicado. Much more complicated. But in any case, they do not know what Iran's capabilities are. Mas de qualquer forma, eles não sabem quais são as capacidades do Irã. E se o Irã, como eu disse, não com base nos meus próprios comentários,
Mas com base no que o Dr. Larijani, o atual chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional, disse no ano passado, eu acho, e com base no que o Dr. Karazi disse pelo menos 2 vezes, se o Irã perceber uma ameaça existencial, então sua postura nuclear mudaria. As capacidades convencionais do Irã e suas capacidades nucleares são conhecidas por todos. O programa nuclear do Irã está entre os 10 melhores do mundo. Eles mataram alguns cientistas, mas a maioria deles eram gestores. Existem milhares de jovens cientistas que trabalham na indústria e no campo, e milhares de jovens oficiais que estão preparados para defender o país com mísseis, drones e o que mais for necessário. Eu não subestimaria as capacidades do Irã, e o Irã também não é ingênuo. Mas, de qualquer forma, se o regime israelense estiver realmente considerando uma arma nuclear, países ao redor do mundo veriam isso como uma ameaça à sua própria segurança nacional. Isso é uma linha vermelha. Contaminaria toda a região, contaminaria o petróleo e o gás. Isso cruzaria a linha vermelha que aproximaria o mundo de uma destruição completa no futuro. Essas são linhas que não devem ser cruzadas. Os russos, os chineses, todos ficariam indignados, não pelo uso, mas apenas pela ameaça de uso. Então isso por si só levaria ao fim do regime. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas ninguém deve imaginar que o Irã é ingênuo ou incapaz. O Irã sabe muito bem o que está fazendo. Donald Trump tweetou que se o Afeganistão não devolver as vias aéreas para aqueles que as construíram, é tão impressionante que aqueles que as construíram, ele não construiu. Ele não construiu isso. Foi construído muito antes dos Estados Unidos invadirem o Afeganistão. Acho que foram os russos que construíram. Então, eles deveriam devolver isso aos russos? Parece que o que ele está mencionando é que está oferecendo algo. Mas o professor Marandi falou sobre isso e disse, queremos cuidar da China, queremos ter influência sobre a China. Mas parece que não se trata apenas da China. Vai ser sobre a Rússia, Irã, China, até mesmo o Paquistão, se isso for um problema. Índia é sobre a Ásia, é sobre a ascensão da Ásia. Os Estados Unidos e a OTAN querem tornar a Ásia instável. É por isso que o Catar, os Emirados, a Arábia Saudita, Mohammed bin Salman nos últimos anos menos, e os Emirados menos também nos últimos anos. Mas por que esses países estavam apoiando o ISIS e a Al-Qaeda? Por que eles estavam apoiando o wahhabismo? Lembre-se, a religião oficial do Catar é o wahhabismo, esse culto takfiri. E é por isso que Erdogan tem treinado tantos milhares, dezenas de milhares, nos últimos 13, 14 anos, provavelmente mais de 100 mil takfiris, no Catar, Turquia, Iraque e Síria. Com o apoio dos Estados Unidos, com o apoio da OTAN, com o apoio de Israel, porque eles não são usados apenas pelo regime israelense para destruir a Síria, destruir nossa região, fragmentar a região e permitir a dominação israelense. Mas também podem e serão usados para desestabilizar a Ásia Central. O corredor norte-sul ficaria vulnerável. A iniciativa Cinturão e Rota ficaria vulnerável. E, claro, o sul da Ásia ficaria vulnerável. E lembre-se, ataques do ISIS e da Al-Qaeda estão sempre acontecendo em nosso país. Vimos como eles realizaram ataques no Irã, matando 100 pessoas, indo a diferentes lugares e massacrando pessoas. Different places and slaughtering people. You don't see them doing that in Europe and the United States. Only on Você não vê eles fazendo isso na Europa e nos Estados Unidos. Só em uma ou duas ocasiões, eles realizam massacres em massa na Rússia. Eles matam engenheiros chineses no Paquistão, massacram no Iraque, massacram na Síria, mas nunca atacam Israel. Uma vez, durante a Guerra Suja, quando o ISIS e a Al-Qaeda estavam sendo usados perto das colinas de Golã, um terrorista do ISIS atirou em israelenses. E eles pediram desculpas. Eles pediram desculpas para eles. Quero dizer, as pessoas podem pesquisar isso. Então não há dúvida de que a base aérea de Bagram,
Eles não a querem, sabe, para o Afeganistão. Eles a querem para a Rússia. Eles a querem para a China. Eles a querem para a Ásia Central. Russia. They want it for Russia. They want it for China. They want it for Central Asia. They want it for India. They don't want India to become another. Eles querem isso para a Índia. Eles não querem que a Índia se torne outra potência. Eles querem fraqueza em toda a Ásia. Eles não querem que a Ásia cresça. Veja o que estão fazendo com a Índia agora. Primeiro as tarifas, depois as sanções de Chabahar. Estão constantemente tentando humilhá-los. Agora com as restrições de visto, ou as taxas de visto, que basicamente são restrições de visto. Então, nada deve ser visto de forma ingênua. Isso é sobre impedir a ascensão da Ásia, porque o Ocidente está perdendo poder. Está perdendo o controle. Está em declínio. E como não tem competência para se fortalecer e continua em declínio, quer arrastar todos os outros junto com ele. Aprendemos com o Talibã que eles não estão concordando com o que Donald Trump está pedindo. E você acha que na cabeça dessas pessoas nos Estados Unidos, elas acreditam que podem colocar muita pressão sobre eles? Eu não vejo isso acontecendo. Eu não acredito nisso. Mas como você vê a resposta do Talibã? Como você enxerga a influência ou a pressão que os Estados Unidos podem exercer sobre eles? Bem, isso ficaria horrível para o Talibã. Eles começariam a aparecer com a Síria. Agora vemos que Shara se expôs como uma ferramenta e seu povo são apenas ferramentas. Ele está tentando desesperadamente fechar um acordo. Agora ele vai para Washington, vai para Nova York. A Al-Qaeda, depois do 11 de setembro, ainda estamos em setembro, a Al-Qaeda oficialmente volta para Nova York. Isso já diz muito sobre qual provavelmente é a verdadeira história do 11 de setembro. Só isso já diz muito. O chefe da Al-Qaeda, os criadores do ISIS, ele está indo para Nova York agora. É 2001, 2024. Apenas 24 anos. 24 anos e alguns dias. Se o Talibã seguir nessa direção, as coisas no Afeganistão não estão boas. A situação lá é ruim. O país está em uma situação muito difícil. A vida é muito horrível. É horrível lá para as pessoas. Então, se eles mostrassem esse tipo de flexibilidade para os americanos, perderiam prestígio aos olhos do próprio povo, mas também perderiam qualquer boa vontade que tem na região, porque os iranianos estão trabalhando com eles, estão fazendo comércio e negócios. O mesmo vale para o Paquistão, o mesmo para a Rússia, o mesmo para a China. Então os americanos estão muito distantes. Não se trata mais dos Estados Unidos de 20 ou 30 anos atrás. Portanto, se eles se inclinarem para o lado dos americanos, vão se prejudicar ainda mais e passarão a ser vistos de uma forma muito diferente. Não acho que eles vão fazer isso. Acho altamente improvável que sigam nessa direção. E acredito que os americanos deveriam, antes de tudo, focar na Groenlândia e no Canal do Panamá, e tomar esses lugares primeiro. E só então podem começar a pensar em outros países. Professor Marandi, vimos a visita do chefe de segurança nacional do Irã, Ali Larijani, à Arábia Saudita. Ele conversou com autoridades locais e vimos uma nova postura por parte da Arábia Saudita, junto com o Paquistão. Uma nova aliança, um tratado de defesa entre os dois. Um pode defender o outro caso seja atacado. Então a Arábia Saudita soube-se que eles conversaram com autoridades iranianas sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo com o tratado de defesa entre a Arábia Saudita e o Paquistão. Eles estavam tentando esclarecer as coisas para as autoridades iranianas. Então qual é o estado da relação entre Irã e a Arábia Saudita? Você acha? Tenho conversado com meus convidados, principalmente no Ocidente. Eles acreditam que a reaproximação entre a Arábia Saudita e Irã está melhorando, que as relações entre países árabes e iranianos estão ficando melhores. Qual é a sua opinião sobre isso? Está melhorando, mas o problema são os Estados Unidos. Os americanos tentam desesperadamente, e com ameaças, impedir que os países da região avancem em direção à aproximação com o Irã e que tenham laços econômicos mais estreitos com o Irã.
Os Estados Unidos estão tornando a vida das pessoas comuns no Iraque muito difícil ao impedir que usem eletricidade ou gás natural iraniano. O mesmo acontece na Arábia Saudita e em outros lugares. Mas o relacionamento está melhorando, e isso se deve em grande parte ao comportamento dos Estados Unidos e do regime israelense. Afinal, foi o espaço aéreo saudita que foi usado para atacar Abqaiq. Foi usado extensivamente, não foi apenas por alguns quilômetros. Foi uma enorme violação da soberania saudita e também humilhante. E os sauditas, eles vêm tentando derrubar drones e mísseis iemenitas disparados contra Israel há anos. Então, não é como se eles não tivessem sistemas de radar disponíveis ou sistemas de mísseis disponíveis. Eles pagaram trilhões de dólares aos Estados Unidos ao longo dos anos, literalmente trilhões de dólares nas últimas décadas, para que pudessem se proteger. Mas os drones simplesmente sobrevoaram a Arábia Saudita. Os Estados Unidos e os israelenses bombardearam juntos. Essa é uma boa maneira de aproximar a Arábia Saudita do Irã, da Rússia, da China, do Paquistão. Então o relacionamento está melhorando, mas novamente, o que o impede e o que vem impedindo há muitos anos são os Estados Unidos. Só para encerrar esta sessão, quero falar sobre a situação do Estado palestino. Ficamos sabendo que o Reino Unido, junto com a Austrália e o Canadá, vão reconhecer o Estado da Palestina. Mas quando você olha para a Europa e outros países, Canadá, Austrália, e o comportamento deles, onde poderiam agir no caso do Irã, não fazem nada. Não fazem nada. No caso da Ucrânia, não fazem nada, além de continuar o conflito. Mas quando se trata de Gaza, com todo o apoio que já deram a Israel até agora querem falar sobre o Estado palestino. O que isso significa, na sua opinião? É apenas uma postura política ou é algo mais? Is that a political posture? It's just that. Sim, é apenas uma postura política. Nenhum desses países vai tomar qualquer medida de boa vontade para criar um Estado palestino. Eles estão de acordo com a limpeza étnica, estão ganhando tempo para o regime israelense, continuam cooperando com ele, continuam fornecendo inteligência, continuam fornecendo armas, estão realizando o Holocausto. São parceiros plenos nesse holocausto. Continuam sendo parceiros plenos. Os britânicos, os franceses, os alemães e os outros. São parceiros plenos. Não há sanções. Continuam fornecendo ajuda. A principal mídia estatal desses países, ou a mídia afiliada ao Estado, ainda continua tentando justificar os israelenses, sendo condescendente com o regime em toda a Europa. Um deputado que usa a bandeira da Palestina será assediado no parlamento e forçado a trocar de roupa, mesmo após 2 anos de genocídio. Então, isso é apenas uma encenação política. No entanto, isso é um sinal de fraqueza. É um sinal de que eles reconhecem que suas populações estão indignadas e não aceitam isso. Eles estão tentando apaziguar o povo, acalmá-lo, fazer com que fiquem menos irritados para que tudo continue como está. Por isso, eles fazem as concessões à concessão. Não é feito de boa vontade, é feito contra a vontade para apaziguar o povo. Mas não serve para nada. É inútil. Apenas alguns palestinos da autoridade palestina terão empregos em diferentes países europeus agora. Eles vão ocupar um prédio chamado Embaixada em Paris, Londres ou onde for. Mas, novamente, isso mostra que o clima mudou e precisamos continuar pressionando. E as pessoas ao redor do mundo precisam continuar pressionando. Elas precisam derrubar esses regimes e colocar no poder pessoas que mudem seu tom em relação à Palestina, aos direitos humanos e à dignidade humana. Ou precisam forçar esses políticos ou políticos desses partidos a mudarem sua posição, ou remover alguns políticos e colocar outros, pessoas mais jovens, que mudem o rumo desses países. Who will change course for these countries. Because let's face it,
the West has carried out this. Porque vamos encarar a realidade. O Ocidente realizou esse holocausto. A história vai lembrar que o Ocidente coletivo, intencionalmente realizou esse holocausto diante dos olhos do mundo. Isso não é como qualquer outro genocídio anterior. Isso é único. O Ocidente fez algo único. Eles realizaram um holocausto diante do mundo, dia após dia, por 2 anos, e isso vai continuar. Essa vergonha será lembrada até o fim dos tempos. Nunca aconteceu algo assim antes. Que o mundo inteiro, por 2 anos, testemunhe com horror o que os franceses, os britânicos, os alemães, os americanos, os italianos mas toda a UE, os canadenses, os australianos, Erdogan, a Nova Zelândia, os Emirados, a Jordânia, o Egito, o Marrocos e todos os outros lugares, o que permitiram acontecer, ou que facilitaram, ou que viabilizaram, ou que financiaram. Diferentes entidades atuaram de maneiras diferentes. Isso nunca será esquecido. Então as pessoas não devem ver isso como uma pequena vitória simbólica da resistência, mas deve ser reconhecido pelo que é. Não tem substância alguma no terreno, mas isso deve encorajá-los a lutar ainda mais e a expandir a influência da resistência. E no fim das contas, não tenho dúvida de que o regime israelense, os sionistas e seus facilitadores e os neocons vão fracassar. And their enablers, the neocons, they will fail. Just before wrapping up, Professor Marandi, Antes de encerrarmos, professor Marandi, como o senhor vê a situação do Hezbollah hoje? O Sheikh Naim Qassem se pronunciou e tentou dialogar com a Arábia Saudita, dizendo que o principal inimigo ali é Israel. Eles estão tentando de tudo para nos separar. Mas como o senhor enxerga isso política e militarmente no Líbano e na região? in Lebanon and in the region. Some people who are sick, who are sectarian. Algumas pessoas que são sectárias, e são sectárias porque são influenciadas pela riqueza do petróleo e do gás, são pessoas irracionais e inúteis que nunca ajudaram o povo palestino. Nunca fizeram nada pela Palestina ou pelo próprio povo. Apenas insultam e acusam os outros, quando o verdadeiro problema são eles mesmos. Então atacam o Hezbollah. O Hezbollah é uma estrela brilhante na resistência. Por mais de 1 ano, eles lutaram contra o regime israelense para desviar tropas de Gaza e fizeram enormes sacrifícios. O aniversário do martírio de Said Hassan Nasrallah é daqui a 6 dias. Eu estava lá quando ele foi martirizado e as pessoas continuaram lutando, e então Said Hashem Safiuddin foi martirizado. People continued to fight. And then Sayyid Hashim Safiuddin was martyred. And before that, just yesterday, the commanders were martyred. E antes disso, apenas ontem, os comandantes estavam marchando. E antes disso, eles realizaram um ataque usando os Pagers e assim por diante. O Hezbollah lutou por Gaza em uma situação muito difícil. Em primeiro lugar, os acontecimentos em Gaza ocorreram sem o conhecimento do Hezbollah. Eles não estavam preparados para o dia 7 de outubro. Em segundo lugar, o Líbano não é Gaza. Gaza é controlada pelo Hamas e seus aliados, ou pelo menos seus aliados permitem que o Hamas a controle. O Iêmen, na maior parte do Iêmen, exceto naquelas áreas onde os mercenários financiados pela Arábia Emirados e outros têm algum controle, é amplamente controlado pela Ansar Allah e seus aliados. O Líbano não é assim. Lebanon is not like that. Hezbollah is a group, and Lebanon is infiltrated. O Hezbollah é um grupo, e o Líbano está infiltrado e tem muitos inimigos. Quando o Hezbollah estava lutando, parlamentares no parlamento libanês apoiavam os israelenses, pedindo a destruição do Hezbollah. E essas pessoas podiam atravessar o Líbano, podiam ir para onde quisessem no país. E uma parte significativa da população era contra a resistência. Alguns deles eram do mesmo viés ideológico. Deixa pra lá, não quero entrar nesse assunto. Mas quando as pessoas sectárias estão conectadas, muitos estão desse o Líbano. Eles eram contra a resistência. Eles estavam traindo a resistência. Você tinha sunitas com o Hezbollah, tinha cristãos com o Hezbollah, tinha drusos com o Hezbollah, mas havia um pequeno número de xiitas, mas um número significativo de cristãos, drusos e sunitas contra a resistência enquanto ela lutava. Acho que, de acordo com uma pesquisa recente,
Os sunitas no Líbano estão divididos. Os cristãos estão divididos. A questão é que o Hezbollah não controlava o governo. Eles eram um grupo. Então, enquanto eram apunhalados pelas costas, estavam lutando. E quando aceitaram cessar fogo, foi porque o Líbano os americanos são influentes, os sauditas são influentes. The Americans are influential, the Saudis are influential, Erdogan is influential. Erdogan é influente. E eles tinham o ISIS e Al-Qaeda na Síria. Eles ainda não tinham tomado o controle, mas estavam lá. Então eles estavam se sacrificando, apesar de estarem cercados. Eles poderiam ter feito um acordo. Os americanos teriam dado muito a eles se simplesmente tivessem ficado fora disso. E o mesmo vale para o Ansarullah. Então eles são heróicos e fizeram enormes sacrifícios, e os israelenses lançaram tudo o que tinham contra eles. Tudo o que tinham. O Hezbollah é muito mais forte. E parte disso é porque eles foram se reconstruindo gradualmente. Eles aprenderam com a guerra. Aprenderam com seus erros, assim como nós aprendemos com nossos erros aqui no Irã. They learned from their mistakes, just like we learned from our mistakes here in Iran. They're being better equipped with new Eles estão sendo melhor equipados com novas tecnologias. Mas também a política está mudando. O ataque ao Catar, a mudança de política, quero dizer, os sauditas estavam se esforçando muito para enfraquecer o Hezbollah. Mas agora, depois do que o regime israelense e os americanos fizeram, acho que os sauditas estão repensando as coisas. Me disseram que a situação hoje está melhor do que há algumas semanas. E os Estados Unidos e os israelenses continuam se marginalizando. Portanto, os feitos heróicos do Hezbollah nunca devem ser esquecidos. O que eles fizeram é absolutamente único. O que eles fizeram foi mais difícil do que o Ansarullah fez, porque eles estavam ao lado. Eles fizeram enormes sacrifícios e estão se preparando. gave huge sacrifices, and they are preparing themselves, and that preparedness makes the Israeli regime. E essa preparação faz com que o regime israelense seja cauteloso ao focar completamente no sul. Eles continuam fazendo isso, mas também são ameaçados internamente por milícias financiadas pelos americanos e são ameaçados pelo ISIS e pela Al-Qaeda, cujo líder agora está indo para Nova York. A posição deles é muito difícil. Então, daqui a 6 dias é o aniversário de Said Hassan Nasrallah. Acho que as pessoas deveriam observar o Hezbollah nos próximos dias sob essa ótica. Aqueles que, você sabe, fecharam os olhos para a realidade. A maioria das pessoas agora está de olhos abertos. Mas aqueles que permanecem nessa mentalidade realmente medieval deveriam repensar sua posição. E o que torna o Hezbollah tão único? And what makes Hezbollah so unique? Why do they make these sacrifices? What is it in their Por que eles fazem esses sacrifícios? O que há em sua visão de mundo? O que existe na visão de mundo de Said Hassan Nasrallah, Said Hashim Safiuddin e Sheikh Naim Qassem, e de todos esses jovens que estão dispostos a fazer sacrifícios não apenas por seu próprio povo, mas por outros? Nem mesmo seus vizinhos ou crianças que estão, sabe, eu não sei exatamente quão longe Gaza fica da fronteira libanesa, mas pessoas que estão distantes deles, geograficamente falando. Estar esses sacrifícios. E este Hezbollah, with esse dinâmico de humor. There's something about Hezbollah that we have to learn more about. Muito obrigado, professor Marante, por estar conosco hoje. É sempre um grande prazer. Great pleasure, as always. Thank you very much for having me, Nima. Muito obrigado por me receber, Nima. É sempre uma honra.